caríssimos irmãos, nós voltamos à nossa caminhada de tempo comum. Por isso a cor agora é o verde. Nós estamos no 11º domingo do tempo comum. E nesse final de semana, a palavra de Deus vem nos convidar a recordar a presença de Deus no mundo. E ao mesmo tempo recordar que Deus sempre quer nos oferecer a sua salvação. E nós vamos entender isso a partir da experiência dessas 3 leituras. Livro do Êxodo, primeira leitura, capítulo 19. Nos coloca no Monte Sinai, onde o povo acampa em torno da montanha, onde Moisés vai ao encontro de Deus. E nessa montanha, Deus propõe a Moisés uma nova aliança. E ao mesmo tempo, Deus se mostra presente na caminhada do povo. Na festa de Corpus Christi, nós lembrávamos a atuação de Deus ao longo da história do povo. Tanto é que eu dizia que, na ótica de alguns profetas do Antigo Testamento, Deus seria uma mãe. Uma mãe que sempre está atenta na caminhada dos seus filhos. Uma mãe que de repente faz brotar água da pedra para saciar a sede do seu povo. Uma mãe que faz pão cair do céu. Uma mãe que providencia churrasco, que providencia carne, as codornizes. Portanto, um Deus que está sempre atento às necessidades do povo. Um Deus que olha o passado. Outrora eres escravo, mas agora sois livres. Um Deus que atua no presente. Hoje faço convosco uma nova aliança. E um Deus que projeta o seu povo para o futuro. Vós sereis uma nação santa, um sacerdote, uma nação santa, uma nação de sacerdotes e de pessoas santas. Portanto, um Deus que está sempre presente na caminhada do seu povo. Então, o livro do Êxodo, que nós lemos essa primeira leitura, o sentido fundamental do Êxodo, da saída, não se resume apenas a uma saída de um povo da escravidão para a liberdade, mas é a construção de uma nação capaz de ser testemunha fiel do amor de Deus. É o amor de Deus que acompanha o seu povo. E é o amor de Deus que perpassa gerações e nos acompanha hoje. Depois nós temos a nossa segunda leitura, a carta de São Paulo aos Romanos, que Paulo fala da justificação. Essa palavra justificação, ela é muito usada pelos nossos irmãos evangélicos. Nós fomos justificados, Deus vai nos justificar. Mas afinal de contas, o que significa essa palavra justificação? O que é ser justificado? Não é outra coisa, meus irmãos, senão receber de forma totalmente gratuita uma salvação que não é merecida. Deus nos salva, mesmo nós não merecemos ser salvos. Mesmo não merecendo ser salvos. E aí nós temos São Paulo, que convida a descobrir o quanto Deus nos ama, o quanto o amor de Deus pelo homem é grande. É tão grande que Paulo fica espantado. É tão grande que Paulo fica abismado, fica perplexo. Então, para Paulo, a história da salvação é uma extraordinária e incrível história de amor. De um Deus que vem ao encontro do homem. E aí ele diz que o homem, contando apenas com suas forças, ele jamais conseguiria sair da situação de pecado. Ele jamais conseguiria sair da situação de egoísmo em que ele havia se entrado e caía a todo instante. Então Deus teve a ideia de enviar o seu Filho ao mundo, e o Filho de Deus nos oferece a sua vida até a cruz, para que nós possamos experimentar dessa salvação. Para que nós pudéssemos perceber o tamanho do amor de Deus para conosco. Um amor que gera vida, um amor que gera felicidade. Foi dessa forma que Deus salvou o homem da escravidão, do pecado e ofereceu
de forma gratuita a salvação. Então, para Paulo, do ponto de vista lógico, do ponto de vista humano, é praticamente impossível isso acontecer. Como é que Deus vem ao encontro do homem sabendo que o homem é pecador? Como é que Deus envia o seu Filho sabendo que o homem não tem mais jeito? Então, para Paulo, isso é praticamente impossível. E ele diz, talvez morrer por alguém que a gente ama muito é até compreensível. Mas morrer por uma pessoa que não vale nada? Morrer por um homem egoísta, por um homem orgulhoso, é praticamente impossível. É aqui que nós medimos o tamanho do amor de Deus. Foi exatamente por esses, egoístas, orgulhosos, pecadores, que Deus deu a sua vida. Um amor incrível, um amor inexplicável, um amor ilógico, um amor que tem gosto de eternidade. Aí Paulo termina dizendo, se Deus nos amou dessa forma, quando nós não valíamos nada, quando éramos pecadores, quanto mais agora que nós somos reconciliados com Ele. Portanto, é um amor que ninguém pode apagar. Deus ama a cada um de nós na nossa enfermidade, nas nossas situações de pecado. Então esse amor ninguém pode apagar. Se nos amava antes, ainda mais agora que enviou o seu Filho e o seu Filho nos reconciliou. O seu Filho nos fez voltar de novo à amizade com Ele. Antes éramos ruins. Não é que agora somos bons, agora somos menos ruins. Mas mesmo assim, o amor de Deus vem ao nosso encontro. E por fim nós temos o Evangelho, que nos foi proposto hoje, o capítulo 9 do Evangelho de São Mateus, que nos apresenta o envio dos discípulos em missão. E ele diz que a messe, ela é muito grande. Portanto, a missão, ela é urgente. Ela precisa de colaboradores que de fato doem as suas vidas. E Jesus escolhe os 12 que estariam mais próximos dele. E envia esses 12 com uma missão: expulsar espíritos impuros, curar doentes, curar enfermidades, portanto, libertar o homem de toda a escravidão. Discípulo verdadeiro de Jesus precisa lutar contra tudo isso, contra tudo aquilo que escraviza o homem. Aí Jesus termina o Evangelho fazendo um apelo: fazer tudo isso na gratuidade, sem esperar nada em troca. De graça recebeis, de graça deveis dar. Para dizer que religião não pode ser um canal de acúmulo de riquezas. Religião não pode ser um lugar onde eu penso mais em pedir dinheiro do que anunciar o Evangelho. Religião não pode, igreja enquanto comunidade não pode ser esse lugar de pessoas que pensam somente no seu bem-estar, pensam somente em acumular riquezas, posses. Quando eu faço isso da religião, eu estou corrompendo o projeto salvador de Deus. É na gratuidade. Deus nos ama de forma gratuita. Nos amou quando éramos pecadores. Depois de reconciliados com Cristo, em Cristo, Ele nos ama ainda mais. Então nós temos a obrigação de fazer com que o reino de Deus aconteça aqui e agora. Vivendo uma vida justa, uma vida santa, uma vida reta, uma vida comprometida com a causa dos excluídos, uma vida comprometida com os injustiçados, lutando para que a paz aconteça. É essa marca registrada daqueles que foram resgatados por Cristo. E deve ser a marca registrada da igreja hoje, 2017 anos depois. Uma igreja sempre que opera e que vai ao encontro daquele que de fato precisa ter um encontro pessoal com esse amor misericordioso. Peçamos que a Virgem Santíssima interceda por nós. Maria, que foi aquela mulher que mais soube interpretar o projeto de Deus na sua vida, dizendo sim a algo que ela nem conhecia. Que nós reafirmemos o nosso sim ao projeto salvador de Deus,
agora nós conhecemos. O Espírito Santo nos deu o dom da ciência, o dom do discernimento, para que possamos cada vez mais testemunhar esse amor misericordioso nas diversas situações do nosso dia a dia, dentro da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, nas nossas rodas de amizade, sobretudo dentro das nossas comunidades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.